a discussão para saber de que forma realmente nós vamos conseguir, juntos, fazer com que o povo possa retornar às atividades e possa manter também a vida, porque senão nós vamos ter aí até o final de junho talvez o dobro de mortes do que já teve. É o que está acontecendo com aonde já voltaram, né? As mortes estão aumentando e Guarulhos não vai ser diferente. E a gente sabe que o sistema público de saúde não dá conta de cuidar de tudo isso, se realmente a coisa complicar ainda mais do que o que já está, né? E nós estamos vendo aí que eu até te mandei isso, né? Eu tive no Extra, aquele dia que nós tivemos aquela reunião, e infelizmente você estava entrando e saindo sem ter controle nenhum, e lotado, e não tinha ninguém nem para desinfetar um carrinho, nem para colocar um álcool, não tinha álcool, não tinha nada. Então, acho que isso é a preocupação. Eu sei, dentro da empresa metalúrgica, nós estamos tendo um cuidado, e os empresários estão tendo esse cuidado, de manter o pessoal numa distância mais de 1 metro, de ter a máscara, de ter o álcool gel, de ter toda a proteção. A nossa maior preocupação é com essas pessoas no transporte, para chegar à empresa, né? E aí, por isso que o Marrom também está participando da reunião, porque a gente precisa saber, porque cada setor tem as suas necessidades. O metalúrgico tem uma, o comércio tem outra, né? E como essas são as 4 centrais que tem em Guarulhos, eu convidei as 4 centrais para a gente poder participar e levar a necessidade de cada setor. Você pega o setor químico, provavelmente parou muito pouco, porque é um setor de necessidade de trabalho. Esse setor provavelmente está tendo os cuidados, porque já está trabalhando. Mas e o comércio? Como é que vai ficar? Então, a gente queria te ouvir e dar algumas sugestões e ver o que é possível fazer em conjunto, ok? Perfeito. Eu vou só pegar um caderno de anotações e aí vocês vão colocando. O nosso secretário de Justiça aqui vai fazer, às vezes ele está aqui, me arruma uma coisa. E aí, obrigado, Ayrton. Se quiser ficar aqui com a gente também, senta aí, aproveita aí. Dia, Pereira. Bom dia, pessoal. Veio com uma camiseta feia, né? Mas a gente não pode culpar ele, coitado. Vamos lá. Então, Pereira, o que eu sugiro é já que a gente comece com os questionamentos, até para que eu possa ouvir cada um de vocês, até sugestões, questionamentos, melhoras que a gente possa fazer. E aí depois eu respondo tudo e dou um panorama geral de como está o nosso enfrentamento ao coronavírus e a nossa retomada econômica, até para que eu não fale, caso eu tenha que sair para dar outra entrevista, fica ruim. O principal dessa reunião é eu ouvir vocês, na minha visão. Então, peço aí, Pereira, que você conduza a fala dos participantes, por favor. Ok, vamos. Então, Marrom, você quer já fazer a primeira colocação? O prefeito já talvez tenha que sair. É bom você falar, ok? Obrigado, pode deixar, Pereira. Bom dia, prefeito. Bom dia, os companheiros sindicalistas. Prefeito, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui expondo também a nossa opinião sobre a retomada. Queria agradecer ao Pereira por ter feito esse convite. Sou o Wagner Marrom, sou dirigente da Central dos Trabalhadores e dirigente do Sindicato dos Condutores da cidade de Guarulhos. Prefeito, a gente queria, como o Pereira acabou de falar, acho que é uma preocupação de todos, do Walter e dos companheiros aí, realmente a questão do transporte por conta da contaminação. Nós temos feito a nossa parte, trabalho de casa, dever de casa, está cobrando nas empresas, papel, máscara, algumas empresas já forneceram até luvas, mas tem algumas outras coisas que nós estamos tendo um pouco mais de dificuldade, eu acho que isso já vai direto de encontro também, porque as dificuldades que nós temos e que posteriormente vai também atingir toda a população da cidade de Guarulhos. Eu queria botar já aqui, se o senhor permitir, prefeito, alguns pontos, algumas propostas que a gente elaborou, eu queria passar para o senhor. Posso, tio? Então, assim, a primeira coisa é uma flexibilização no horário de pico, prefeito. A gente precisa ter um horário de pico progressivo. Não pode só ter horário de pico naquele determinado período, de 16 às 18, 19 horas, na parte da manhã, de 6 às 9. Nós temos que fazer também, eu acho que isso também vai de encontro também com os companheiros aí também
das outras centrais, na relação também do comércio. Tem que ter horário de pico progressivo. Então, tem o horário que tem que ser dividido, a abertura de lojas tem que ser dividida, a abertura de alguns comércios tem que ser dividida, a entrada de fábrica tem que ser mudado também alguns horários. Uma parte dos trabalhadores entraria às 5, às 6, das 6 às 7, das 7 às 8, isso também com o comércio, para poder flexibilizar também o horário de pico, para ser mais progressivo. E assim se estende por todo o dia e não fica só naquelas duas faixas que a gente já conhece. Né? Essa seria uma das propostas. A segunda, até com relação também à minha categoria, é a proteção aos motoristas em acrílico. As empresas põem dificuldade para fazer, mas, assim, infelizmente, só a máscara, só a luva, só a questão, as pessoas pedem informação, a maioria dos motoristas da cidade, todos, a maioria hoje, cobram passagem, lidam especificamente com dinheiro. Temos uma grande demanda com a bilhetagem única, temos, mas ainda o dinheiro ainda se faz constante também dentro dos ônibus também na cidade. Então, assim, se pudesse ter essa proteção para os motoristas, já seria de encontro também para ajudar a não também passar vírus também para o próprio operador, mas também não passar também para a população também. Acho que ali o motorista tem que estar uma questão um pouco mais preservada, até porque ele que dirige o carro e tudo mais. Né? A gente também tem nessa questão também dos motoristas, a gente já queria também botar, que mais do que nunca, agora também se faz necessário a presença da segunda pessoa dentro do carro. Uma boa parte das vias da cidade já não tem cobrador. E assim, para o motorista, apenas um motorista, subir cadeirante, descer cadeirante, cuidar, dar um auxílio quando for necessário dentro do carro, né? Fazer transposição de passageiros quando o veículo quebra. E mais e mais coisas que vai durante o dia, apenas para ele fica difícil. Seria necessário a segunda pessoa dentro do carro. No caso, o cobrador, eu não vou nem dizer o cobrador, porque uma boa parte das empresas já desligaram os cobradores que tinham, mas se faz necessário ter a segunda pessoa do carro. Nós temos até uma sugestão para as empresas já há muito tempo, é uma pauta já dos condutores de Guarulhos, de ter o agente de bordo. Mas eu queria também que o prefeito também olhasse isso com carinho, porque acho que nesse momento que a gente está fazendo de tudo para salvar vidas e evitar um problema maior lá na frente, seria importante a questão da contratação do agente de bordo, né? De uma segunda pessoa. Uma coisa também que a gente acha que vai ajudar muito, se fosse colocado em contra o decreto ou como lei vigente na cidade, pelo menos nesse momento de pandemia, é a restrição dos carros com relação ao passageiro. Se tiver apenas a relação, os carros estiverem trafegando com a lotação de banco, o risco de contaminação é muito menor. Né? A gente sabe que a contaminação como um todo, ela vem baixando muito, porque dos últimos meses para cá, dos últimos 45, 50 dias para cá, todo mundo está usando álcool gel, vem lavando mais mão, andando de máscara, essas coisas a gente sabe que aqui na cidade a gente está vendo no dia a dia. Então, assim, as pessoas vêm se cuidando mais. Mas, mesmo assim, seria necessário, nesse momento, os veículos da cidade trafegar apenas com lotação de banco. Isso ajudaria mais, evitaria mais aglomeração também. Por isso que a gente está falando dessa flexibilização do horário progressivo. Acho que isso também ajudaria muito também a questão também do transporte também das pessoas. Uma outra coisa, prefeito, a questão dos terminais. Uma boa parte da transmissão de várias doenças, não só dessa que nós estamos enfrentando esse problema agora, se faz também nos terminais. E nós temos uma deficiência nos terminais da cidade. Infelizmente, nós temos alguns terminais que falta aí a questão sanitária ser um pouco mais contundente. A questão sanitária. Tem sanitário na cidade, eu posso até citar depois, se o prefeito quiser, a gente pode mandar, a gente tem acompanhado os terminais, que falta estrutura, a questão de limpeza, né? A questão de limpeza nos terminais, a questão da asepsia nos pontos de ônibus, a questão também nos ônibus as empresas estão fazendo asepsia, mas a gente acha que isso ainda é pouco. Dentro dos terminais também a gente tem um pouco mais de carinho também, até por conta da população também, para olhar um pouco melhor a população da cidade guarulhense. Né? Os refeitórios sanitários específicos, também a gente queria o prefeito olhasse com um pouco de carinho também,
refeitório e sanitário específico para a nossa categoria aí, os motoristas e cobradores da cidade de Guarulhos, né? Eles fazem refeição no mesmo, eles fazem refeições às vezes nos terminais e não tem ali, faz todo tipo de trabalhador também, o trabalhador da limpeza, o trabalhador do terminal. Então, assim, se a gente pudesse ter um refeitório específico apenas para a categoria, seria uma reivindicação nossa, um refeitório específico, com asepsia feita também para esse refeitório, e um sanitário específico também para a categoria, prefeito. Acho que também se faz necessário também para a categoria, para poder não estar ali no mesmo comum que todo mundo está usando. Não que ele seja diferenciado das outras pessoas que usam o terminal, mas até para a questão também de que a gente também inclui o nosso operador também como um trabalho essencial. E seria também imprescindível também ter um sanitário específico para os trabalhadores. E uma coisa, prefeito, que eu acho que a cobrança maior, inclusive, eu também estou no grupo, eu e o Álvaro, estamos no grupo também que está trabalhando na flexibilização no Estado de São Paulo. E uma coisa que nós temos cobrado muito do governo do Estado, e queríamos também deixar bem claro que nós queria cobrar também a gente sabe que o senhor está fazendo o que pode, mas a gente queria também ver as condições também da cidade para a testagem em todo o serviço essencial, todo serviço essencial. Acho que a testagem hoje, ela se faz mais do que necessária. A gente sabe que muito da questão da testagem é a demora para se ter o resultado, né? E a gente sabe também como eu também fui militante da área de saúde por um bom tempo, e eu tenho conversado muito com o servidor de saúde, não só da nossa cidade, mas no estado como um todo. Uma boa parte das pessoas que estão internadas, às vezes, ou estão em isolamento nos hospitais, uma boa parte, às vezes, não tem nem o próprio vírus, nem é portador do vírus. Mas a testagem ela é muito demorada. Ela está sendo muito demorada. Se tiver como fazer a testagem com um pouco mais de propriedade, um pouco mais de rapidez, eu acho que isso também vai ajudar, não só a esvaziar hospitais, mas ajudar também a gente também identificar quem está com a doença e quem não está. E a questão das pessoas, dos serviços essenciais, fazer testagem mesmo, prefeito, para todo o serviço essencial da cidade. Desde o motorista, o cobrador de ônibus, ao servidor da saúde, a polícia militar, a todo o serviço essencial. Nós consideramos essencial o trabalhador do cemitério, todos os trabalhadores do serviço essencial. Acho que seria necessário fazer a testagem com um pouco mais de veemência, até para a gente poder acompanhar também e saber realmente se a gente está controlando a doença de verdade ou não, né? A gente sabe que tem um problema nos hospitais também, uma boa parte dos hospitais já estão cheios, e uma boa parte dos hospitais estão cheios, a gente não sabe nem se todo mundo que está no hospital internado está manifestando o problema da doença. Até porque essa doença ela é muito complicada. Ela tem um fato, e muitas pessoas ela age de uma maneira e outras pessoas ela de outra maneira. Eu estava até conversando aqui com meus companheiros que eu tenho em outra reunião, que durante ontem, amanhã de ontem, eu estava conversando com meu irmão, ele também está portador também do coronavírus. E, diferente de tudo que falaram para ele, só teve febre e dor de garganta 2 dias e acabou. Não tem mais nada. Já está passando de 10 dias já e não tem mais nada, não tem tido mais nenhum sintoma. Então, assim, ela age de maneira diferente das pessoas. Por isso que a testagem seria um pouco mais, se ela fosse um pouco mais eficiente e mais rápida, talvez ele ajudasse a identificar a doença mesmo de fato e a gente pudesse também fazer o controle também para poder ajudar. Eu acho que isso aí é o que eu tenho para contribuir. E falar assim, prefeito, a flexibilização progressiva, eu acho que ia ajudar muito, muito, muito mesmo, a gente poder fazer essa flexibilização progressiva da hora de pico, mudar, estender ele durante o dia todo, aumentar o número de ônibus também, para aumentar, diminuir a circulação de pessoas em pé nos ônibus seria importante. Acho que era isso e eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Marrom. Walter, você quer já falar também, Walter? Você quer da área do comércio aí? Pereira, claro. Claro. Pereira e Walter, rapidinho, até para que todo mundo... Eu vou tentar ficar o máximo aqui, então até para que eu consiga ouvir a todos. O americano já está aqui ao lado também, né? Não só o Ayrton Trevisan, mas o americano está aqui também.
Mas eu queria muito tentar conseguir ouvir todo mundo, pelo menos as principais reivindicações ou conselhos. Então, pedir, Pereira, para você, como moderador, pedir o pessoal ser um pouco mais enxuto na fala, sei lá, 2 minutinhos para cada um, porque aí eu consigo ouvir todo mundo. 2 minutos, pelo amor de Deus. Ok, vamos tentar ser o mais breve possível. Não, é importante que todos falam e o prefeito pode dar uma resposta também. Eu te mandei aí, prefeito, também um documento que nós tiramos. Eu te encaminhei aí, que já serve como baliza também das reivindicações. Pode falar, Walter. O Guti, bom dia. O Ayrton Trevisan, o americano. Muito bem. Eu, como representante do Sindicato dos Empregados do Comércio de Guarulhos, presidente, eu pediria, em primeiro lugar, prima facie, que disciplinasse o funcionamento do comércio na primeira necessidade. Por exemplo, os supermercados. O Pereira falou com muita propriedade que foi no Extra, está uma bagunça. Tudo bem. Não estou falando só do Extra, não. Nós temos feito uma fiscalização no nosso sindicato e, realmente, o trabalhador é um herói. Ele está arriscando a vida dele por um salário ínfimo, que não tem. Muitas vezes ainda o supermercado está negociando, né, função da prefeitura, negociando diretamente com o supermercado, negociando diretamente com o trabalhador, reduzindo o salário e, além do mais, outro mandando ficar em casa que depois vai receber do INPS. Duvido que alguém vai receber, mas tudo bem, não estamos falando disso. O Guti, nós precisamos fazer alguma coisa para disciplinar isso, porque se não disciplinar vai virar uma bagunça, já está. Outra coisa, para ser célere, né? Outra coisa é o ônibus. O comerciário, geralmente, ele não tem carro, mesmo no centro, não tem lugar para estacionar. E ele vem de ônibus, ele usa os ônibus. E quando ele chega, se ele não pegou coronavírus ainda, não vai pegar mais, porque do jeito que vem lotado, eu sei, não dá para resolver tudo, mas nós precisamos tomar uma providência. Tratar de vidas, entendeu? Porque hoje o trabalhador está perdendo o emprego, concordo. A renda acabou, a classe patronal também está sofrendo com isso, concordo. Tudo que concordo. Mas o importante é a vida. Nós temos que preservar a vida do trabalhador, principalmente do comerciário, que está ali como herói, atendendo com sorriso, atendendo com galhardia, com simpatia, mas, em compensação, ele está com uma vida danada. E depois ele sabe que a hora que faltar, quem que vai cuidar da família? Nós temos que pensar isso. É preferível, Guti, desculpa ser extremista, é preferível perder o emprego hoje do que perder a vida. Entendeu? Do jeito que está indo, vai perder a vida. Porque ninguém... Olha, você chega, não tem álcool, não tem... Olha, agora nós estamos fazendo aqui, olha, pela nossa federação, está aqui, nós estamos distribuindo agora até as máscaras e também a cartilha de como proceder no comércio, entendeu? Está aqui. Nós estamos distribuindo. Mas isso não vai ser ínfimo. Porque chega gente no mercado, está sem máscara, vai entrar. Está meio metro ou 1 metro, um em cima do outro. Deu para ver ontem na televisão. E você está dando entrevista, você sabe como é que é. Está lotado, a turma não tem aquela disciplina, nós precisamos ter um controle. Se você vai abrir o comércio, que eu sou contra, que devia continuar um pouco mais fechado, mas tudo bem, o empregador também precisa ter cuidado com o comércio dele, a gente não quer que quebre, porque, conforme dizia Abraham Lincoln, a gente não está ajudando o trabalhador se prejudicar aquele que o paga, certo? Então, vamos favorecer também, mas com disciplina, porque do jeito que está, não tem... Olha, não vai ter vaga no cemitério para enterrar os comerciários. Eu não estou falando só das outras categorias, também, que vai ajudar. Mas o comerciário é o grande risco. Por quê? Porque ele já ganha pouco, está trabalhando com condição subhumana e não tem máscara, sem fornecer álcool, sem fornecer nada. Aliás, outra coisa, tem uns que vêm trabalhar agora, os restaurantes fechados. Nós precisamos também ter uma noção disso. Quem trabalha no centro não tem nada para comer, entendeu?
a não ser que pegue um lanche, pede delivery e tal, etc. Só. É mais um que vai ficar subnutrido. Desculpa, mas eu, inclusive, Guti, eu gostaria, eu estava até pedindo o telefone do americano, eu fiz um ofício, já está preparado, eu queria entregar em mãos para vocês, que assim a gente não fica só nessa daqui, que depois as palavras o vento leva. E eu vou mandar por escrito para vocês. Gostaria que vocês me recebessem. Tá bem? 2 minutos, que eu sou rápido, não é de 2 horas, não. Chegou, acabou, pronto. Um abraço. Obrigado, Walter. Álvaro, você agora, por favor. Bom dia, Pereira, Walter. Bom dia, prefeito e secretários. Prefeito, nós temos feito, as centrais sindicais têm feito aí um diálogo com o governo do Estado e nós apresentamos contrapropostas de protocolos. Esses protocolos foram entregues ao governo do Estado e o governo do Estado considerou, pelo menos em parte, quando ele soltou aquele projeto lá do retorno lá do Plano São Paulo. Nessas colocações que nós fizemos lá, nós observamos que, para a retomada da atividade econômica e abertura do comércio, por exemplo, era necessário que houvesse uns 14 dias de estabilização do número de casos, também que as UTIs tivessem com 60% de ocupação. Então, é muito importante que o senhor puder nos dar esses dados aqui da propagação da doença na nossa cidade, número de leitos, mortes, etc., para que a gente tenha essa informação totalizada. Eu queria, sendo bem objetivo, pontuar que nós concordamos com as colocações do nosso companheiro Marrom. O vírus tem se propagado muito através do transporte coletivo. Então, é muito importante que essas colocações, que essas reivindicações do transporte coletivo, dos companheiros dos condutores, sejam observadas, como, por exemplo, a proteção do condutor. Não basta ele usar máscara, ele precisa daquela proteção de acrílico, é preciso que sejam observados os horários de escalonamento dos ônibus, é preciso que seja garantido que os passageiros não fiquem aglomerados, porque a aglomeração vai propagar a doença, é preciso que nos terminais seja garantido que não só os condutores, como os passageiros tenham condições de higiene, de não aglomeração, banheiros, etc. Ou seja, as que são extra e precisam ser atendidas. Importante também que os profissionais de saúde, que são os nossos, vamos dizer assim, sentinelas avançadas, pessoal do posto de saúde, médicos, servidores, toda a equipe de saúde seja testada, porque é onde mais nós temos observado doença e casos de morte da Covid-19. Nós precisamos proteger esses trabalhadores da saúde. Enfim, era isso que eu queria dizer e agradecer pela oportunidade. Obrigado, Álvaro. Prefeito, eu só quero complementar, eu acho que o Marrom já colocou praticamente toda a nossa necessidade, a preocupação, que é mais a questão do transporte realmente, tá? Nós, dos metalúrgicos, estamos com um problema seríssimo na micro e pequena empresa, tanto que você que está com um bom relacionamento lá com o presidente da República, talvez poderia ajudar nisso daí, porque o Guedes disse que mandou não sei quantos bilhões para a micro e pequena empresa, só que esse dinheiro não chegou. Eu ontem até falei com o Maurício, estava discutindo com o Maurício, falei, talvez alguém está mentindo. Ou o Guedes está mentindo, ou os empresários estão pegando o dinheiro e embolsando e dizendo que vai fechar as empresas e mandando o pessoal embora porque não receberam nada. Então, está tendo essa dificuldade muito grande. Eu não sei se nos outros setores também está assim, mas eu acho que é tudo igual, principalmente o comércio, né? Que é a micro e pequena empresa, o comerciário, que é praticamente um trabalhador. E está tendo essa dificuldade. Nós temos que também ter muito cuidado com essa questão dos horários, porque eu acho que no projeto de lei que o senhor soltou, os horários praticamente idênticos. Eu acho que aí vai ter muita aglomeração de pessoas dentro dos ônibus. Nós precisamos ter um horário mais flexível, talvez diferença de 2 horas de um horário para outro, para poder o pessoal que sair, como chegar em casa, o pessoal que vai vir para o trabalho não está aglomerando dentro dos ônibus, porque a maior preocupação hoje é a questão dos ônibus. E aí a abertura do comércio, a abertura do shopping,
dentro desse horário, tudo praticamente às 10 horas, 9 horas, 10 horas, isso traz uma preocupação muito grande para a gente. A questão da quantidade de ônibus, é importante que a frota esteja 100% na rua, transportando as pessoas, porque se você pega, por exemplo, a indústria, o pessoal começa a trabalhar às 6 horas da manhã, às 5 horas da manhã. As grandes empresas, elas têm transporte próprio, mas a micro e pequena empresa, a maioria não tem carro e vai de ônibus. E esses ônibus têm que estar rodando mais ônibus para ter menos pessoas dentro desses ônibus, porque o horário de pico da indústria é até às 7 da manhã. Então, tem que estar vendo essa questão também do transporte nesse horário das 5 até às 7 da manhã, às 8 da manhã, porque é muito preocupante, nessa hora que está a lotação. Eu te encaminhei aí um documento que nós trabalhamos aqui dentro das centrais e nós queremos também a viabilidade dessa fiscalização. Tá aí no documento uma comissão formada pelos sindicatos, as centrais sindicais, pela prefeitura e com participação do Conselho de Saúde, para que nós possamos ajudar no controle dessa fiscalização. A questão de orientação, nós já fizemos essa parte aí, e vou continuar fazendo, com os carros de som na rua, fazendo a orientação, levando essa preocupação para a sociedade. Acho que é importante a gente continuar com isso. Tá? Então, o que nós queremos é ajudar, o que nós queremos é contribuir para que a vida das pessoas seja preservada. Então, o que puder ser feito por nós vamos tentar fazer, mas é preciso que o poder público também dê o espaço e dê a contribuição, principalmente com essa questão de nos informar o número de mortes, o número de doentes, o número de leitos que nós temos. Eu sei que vai ser muito complicado, porque você conseguiu aí parece que mais 20 aparelhos, só que isso não é suficiente. Nós sabemos que se tiver a retomada do comércio aí, isso não vai dar para uma semana, 2, não vai estar superado. Então, nós vamos saber como que vai, se isso acontecer, como é que vai ser atendido essas pessoas, de que forma nós vamos estar atendendo as pessoas. Então, eu gostaria que o senhor agora, com a palavra, pelo menos aí para nos dar um esclarecimento, por favor. Bom, vamos lá. Chegou também o nosso secretário de Saúde, doutor Zé Márcio, tem uma reunião também daqui a pouco comigo. Já pedi para ele participar aqui. E aí, no momento oportuno... Doutor, você está com o abacaxi na mão, hein, doutor? Não, mas nós sabemos descascar. No momento oportuno, eu passo para ele, até para falar um pouco mais sobre as ações na área médica e na área de saúde, e também do próprio número de contaminação. Mas vamos lá. Aqui o Marrom, o Walter, o Álvaro e o Pereira, vocês colocaram aqui o questionamento de vocês. Todos, acho que sem exceção, falaram a preocupação do transporte público. Então, e o Marrom é representante do setor. Então, começar falando pelo transporte público. E aí ele faz uma pergunta, primeiro, sobre os veículos que estão rodando e também o horário de pico e funcionamento dos setores que estão sendo liberados hoje. Então, na prática, já a partir de hoje, já começa a ocorrer esse faseamento de horário de pico, ou seja, a indústria com o seu horário tradicional, que nunca parou, né? Mesmo na pandemia, a indústria foi guerreira, continuou trabalhando com suas dificuldades, enfim, mas continuou trabalhando, muitas delas nos seus 3 turnos, então, funcionando normalmente. E aí, para a gente fugir da indústria, do horário da indústria, do horário de pico da indústria, tanto a prestação de serviço, quanto ao comércio e também aos shoppings, que são comércio, mas como tem uma concentração diferenciada e uma situação completamente diferente também, a gente tratou em horários diferentes. Então, rapidamente, prestação de serviço ficou das 9 às 15 horas, justamente para não conflitar com o horário da indústria e de mais horários, para que a gente não superlote ainda mais o transporte público. Já a questão do comércio em geral ficou das 10 às 16, o comércio em geral. Por exemplo, livraria, papelaria, loja de roupa, loja de sapato, tudo que é comércio, das 10 às 16. Esses que estão em locais
normais aí, rua. Agora, os shoppings vão funcionar das 13 horas até as 20. Então, notem que a gente tentou fugir de todo horário de pico para que, de fato, a gente não tenha maior transtorno no transporte público. E aí já pedimos tanto ao serviço concessionário, que são as empresas de ônibus, e também aos permissionários, que são os micreiros, para aumentarem a sua frota, colocarem mais carros para rodar. Até o momento, segundo o nosso departamento de trânsito e de mobilidade urbana, eles me disseram que as empresas aumentaram em 15% e o permissionário em 80%, hoje já. E hoje a gente está numa emenda de feriado, então, naturalmente, vai ser mais tranquilo do que segunda. E segunda-feira teremos um incremento ainda maior. É isso que eu pedi ao nosso departamento, que aumentasse, e eles estão me falando que está aumentando. Então, hoje, não tivemos aí, pelos relatórios que eu tive acesso, não tivemos grandes problemas na questão de transporte público, mas o que vocês salientaram aqui é extremamente crucial para a questão da saúde. A gente sabe que nós temos que preservar a vida humana em primeiro lugar sempre, com retomada, sem retomada, sempre a preservação da vida em primeiro lugar, e o ônibus é sim um local de aglomeração, por isso que a gente está tomando todos os cuidados, tanto no faseamento de abertura de horário, quanto na aglomeração dentro do transporte, né, para evitar essa aglomeração. Agora, essa questão de conseguir fazer com que só passageiros viajem sentado, vocês perceberam que em São Paulo, na prática, não está acontecendo. Então, não tem como a gente fazer algo que na prática não tem como fiscalizar. Hoje, os motoristas, enfim, teriam que fiscalizar, mas já, como o Marrom falou, o cara dirige, o cara tem que preocupar com a saúde dele, o cara tem que... É 1 bilhão de funções ao mesmo tempo. E ainda mais ser fiscal dentro de um ônibus vai complicar. Então, o que a gente pede? Bom senso. Neste momento, nós pedimos bom senso. Por isso que a gente fatiou o horário de pico aí do começo das atividades econômicas. Um detalhe extremamente importante que a gente tem que falar a vocês sobre a retomada em específico. Por que a gente fez a retomada? A gente se baseou em duas questões diferentes, mas muito importantes para a nossa retomada. A primeira, os nossos índices são muito melhores do que o da capital. A cada 1.000 habitantes, a gente tem um índice de contaminação quase 3 vezes menor. A cada 1.000 habitantes, nós temos um índice de letalidade, de mortes, quase 3 vezes menor do que a capital. Na prática, significa dizer o seguinte: a capital abre, temos 39 quilômetros de fronteira com a capital, ou seja, temos rua em Guarulhos, você anda 100 metros, já tem uma rua em São Paulo. Eles abrem, as pessoas vão procurar comércio, vão procurar prestação de serviço na capital e vão ter uma chance ainda maior de se contaminar. Então, para preservar a saúde pública, a vida guarulhense, a gente decidiu reabrir. E para que a gente pudesse reabrir, a gente tinha que ter o outro fator que eu falei, que eram 2. Primeiro, a abertura da capital nos fez com que a gente retomasse a economia um pouco mais cedo. E o segundo momento, número de leitos. Né? Como eu disse, os nossos números, comparado com a capital, estão melhores, exceto até então, até semana passada, o número de leitos disponíveis. Hoje, com a contratação de diversos leitos na iniciativa privada e também construção de mais 10 leitos no nosso hospital de campanha, a gente consegue, no dia de hoje, ter números abaixo de 75% de ocupação em leitos de UTI. Então, isso nos garante essa retomada. Mas isso não quer dizer que a nossa retomada será feita definitivamente, ou seja, abrimos e não fecha mais. Se os números, infelizmente, explodirem, fazer aquele efeito rebote, a gente vai ter que, de novo, fechar a economia da cidade para fazer com que as pessoas fiquem mais isoladas. Então, só que a gente tem que avaliar dia a dia. E a nossa realidade é uma só. Aqui no nosso país, a gente tem que saber conviver com esse vírus.
Nós não temos reservas, como países na Europa, como a Austrália, como a Nova Zelândia. Não temos. As pessoas trabalham hoje para comer hoje. E a questão econômica também mata. A pessoa sem dinheiro acaba tendo muito problema para a sua sobrevivência. Então, a gente precisa saber conviver com isso. Se preciso for, eu já avisei muitas vezes nas nossas lives, se preciso for, a gente vai ter que retroceder. Mas a gente não pode se furtar neste momento, tendo números, tendo índices e a capital reabrindo, a gente não pode se dar o luxo de ficar fechado. Mas por isso que a gente se planejou para isso. Aí o Marrom fala, e é importante só para vocês, como eu disse na resposta, eu ia até falar um pouco do que a cidade está fazendo. Aí ele fala sobre a questão da proteção dos motoristas, a proteção de acrílico, higienização de terminais e testagem. Então, primeiro, algumas questões que vocês consideram importantes, eu preciso muito, é importante para nós, até para dialogarmos com o setor, de uma manifestação de vocês. Se vocês puderem fazer isso, quanto à proteção de vocês no local de trabalho, seria importante. Agora, questão de higienização. Nós estamos com a ProGuaru e com uma empresa terceirizada, higienizando pontos de ônibus, terminais. Hoje mesmo, de forma gratuita, hoje e amanhã, conseguimos com uma empresa chamada Farmacon, de farmácia, eles estão colocando 11 equipes para higienizar a cidade inteira, principalmente os locais de grande aglomeração. Mas não é só isso. Toda semana nós temos aí uma higienização completa com produto específico para que a gente consiga fazer a asepsia da melhor forma em terminais, pontos de ônibus, e estamos fazendo. Marrom, depois, se possível, neste mesmo documento, na sugestão da categoria, me coloque os pontos de atenção que você observa, que talvez não esteja dada o devido tratamento de asepsia, passa para a gente que eu vou cobrar meu time aqui, seria extremamente importante. E a última questão que você coloca aqui, de testagem. Nós não temos condição de testar a cidade inteira. E outras pessoas até falaram sobre testagem, como o Álvaro. O que nós estamos fazendo? Tudo que a gente tem de teste, a gente recebeu. Então, a gente recebeu, acho que... Quanto foram? Antes do federal? Antes do federal, 11, quase 12 mil testes, e muito ruins, infelizmente. 12 mil testes a gente recebeu aí, no máximo, e... Qualidade ruim. Depois o doutor Zé Mário vai falar um pouco sobre essa questão dos testes rápidos, aí com muito maior propriedade, porque ele é técnico nisso. Mas, então, a gente não tem financeiro, aí eu estou falando da parte financeira, para sair comprando teste e executar teste em massa. A gente está recebendo mais 20 mil testes do governo federal, não sei nem se recebemos, mas eles prometeram, na minha ida a Brasília, 20 mil testes, e uma parte desses testes, condição deles, que a gente faça no aeroporto, para os trabalhadores do aeroporto, uma parte também para passageiros, enfim. Então, a gente vai fazer isso, só estamos aguardando os testes chegarem. Mas nós não temos hoje, na média, um teste varia de 100 a 150 reais. A gente não tem condição de comprar. Não adianta comprar 1.000, 5.000, 20 mil. Se a gente for comprar, tinha de comprar 300, 500 mil. Principalmente, prefeito, com alto índice de negatividade. É isso que você explica depois sobre a questão científica do teste. Porque eu estou falando da parte financeira. A questão técnica científica, o doutor fala, aproveitando que ele está aqui, fala com muito mais propriedade, obviamente. Então, Marrom, para finalizar contigo, essa questão de proteção do trabalhador no transporte público, manda para a gente um documento e tudo que for passível e possível de cobrança, a gente vai fazer, tá? Para as empresas. O Walter, a questão da disciplina. Disciplinar os comércios essenciais, como o supermercado. A gente já disciplinou, né? No nosso decreto está exatamente como tem que ser feito. Asepsia, na entrada, ou se não tiver álcool gel, tem que ter água e sabão. Todos os comércios, nesse novo decreto de grande impacto, de grande concentração, tem que ter aquela pistolinha de termômetro. Então, a gente tem que fazer. Não pode, pessoas acima de 60 anos não podem entrar nos comércios e nos prestadores de serviços que não são essenciais neste primeiro momento. 60 anos para cima não é o momento de fazer isso, está no nosso decreto.
Então, todas as regras da Organização Mundial de Saúde para a reabertura está constando no nosso decreto. Shopping center, 25%. Não pode ter mais que isso da sua capacidade. Então, a gente está limitando, mas não tem como. Não é, e tirando a questão financeira, que é a principal dessa retomada econômica, muita gente não está mais conseguindo ficar em casa. Está pirando, não tem jeito. Então, a gente vai fazendo faseadamente, aos poucos, e, repito, se preciso for, a gente vai ter que retroceder. Não tem jeito. Ainda ele pergunta sobre os restaurantes, lanchonetes no centro. Eles estão funcionando, só que só funcionam para entrega de comida, né, para o delivery, ou para a pessoa retirar. Então, aí a pessoa vai escolher aonde ela vai comer. Mas dentro do salão não dá para evitar aglomeração. Então, se ela trabalha numa loja, provavelmente ela vai comprar a comida dela, vai comer dentro da loja. Se ela não está trabalhando, provavelmente ela vai receber ou pegar a comida dela, vai comer dentro de casa. Se o cara tem carro, vai comer dentro do carro. Então, cada um vai ter que dar um jeito nesse sentido por enquanto. A gente não pode abrir agora essa questão de restaurantes, até mesmo por uma questão científica e também por ser uma fase posterior dessa reabertura. Depois eu quero receber a entrega do ofício, né? Ele falou que queria muito falar com o americano que está aqui ao meu lado, depois eu passo ao americano e ele está à disposição para receber esse ofício, viu, Walter? O Álvaro pergunta sobre testagem também e ocupação de leitos de UTI. Então, Álvaro, você vai responder já, secretário. E o Pereira falou sobre transporte, eu já respondi aqui. Recurso para pequena e microempresa, isso é governo federal. Eu vou pedir para o deputado que nos auxilia, para ele saber como é que está sendo destinado esse recurso. A nossa cidade não tem condição, a gente não tem condição de comprar teste, não tem condição de fazer uma série de coisas que a gente precisa fazer neste combate ao corona, imagina para socorrer empresas. Infelizmente, não consegue. A gente queria estar podendo ajudar, que significa que todos os outros problemas a gente já teria suplantado. Mas, então, eu cobro, Pereira, do deputado que nos auxilia no governo federal, como é que está sendo esse auxílio, de que forma, se está chegando mesmo. E ele também pergunta sobre os números do coronavírus. Então, aí, doutor Zé Mário fica com a palavra rapidamente para falar sobre os testes, sobre ocupação, sobre números em geral. Bom, primeiro, boa tarde a todos novamente. Estou à disposição de quaisquer outras perguntas. Bom, em relação ao Valeu, companheiro. Tudo bem? Companheiro não? Parceiro. Zé, rapidinho. Pereira e a todos, o Álvaro, o Wagner, o Walter, eu quero agradecer. Já estão me chamando ali na outra sala para mais uma entrevista, mas vocês vão ficar aqui tanto com o americano, que está nesse lado aqui, e com o nosso secretário de saúde, doutor Zé Mário. Então, ele vai falar sobre essas questões de saúde que vocês perguntaram. E aí, se tiver mais alguma questão sobre saúde, direcionem a ele já. E qualquer outra questão administrativa, eu peço que vocês direcionem ao americano. Eu agradeço demais. Queria muito ouvi-los e responder a todos, por isso que eu até pedi um pouquinho mais de celeridade, porque por mais que a gente está com o tempo estrangulado aqui, eu não queria deixar ninguém sem nenhum tipo de resposta ou interlocução conosco. Lembrando que essa reunião é mais importante para mim do que para vocês, porque a gente consegue extrair algumas coisas extremamente vitais aqui para o município. Obrigado. Prefeito, só uma questão. A questão da comissão para ajudar no acompanhamento, você não falou nada se é possível, se não é possível. Eu acho que era importante que a gente tivesse essa comissão, tá, para ajudar na fiscalização e aumentar, está aí no nosso documento também, a questão do 0800, para que a gente possa ter mais locais ou mais facilidade das denúncias, para a gente poder divulgar isso para o povo e o povo poder fazer as denúncias, porque o povo vai ter que ajudar a fiscalizar. Eu acho que, lembra do fiscal do Sarney? Eu acho que nós vamos ter que entrar por esse caminho hoje para poder fiscalizar os locais onde vão se abrindo, né? Sim. Pereira, é muito bem-vindo essa ajuda de vocês. Vamos pensar como que a gente pode fazer de fato acontecer. O americano pode depois, com você, por telefone ou presencialmente, definir de que forma a gente faz esse fluxo aí para que vocês nos auxiliem. Extremamente importante. E nós temos o nosso Disque Denúncia. O americano já pede para o Tayara aí o número exato.
Não, tem um outro número, 2475, 222, alguma coisa. Eu não vou de cabeça aqui, eu tenho medo de errar. Mas já tem o 153, mas tem um outro número direto da Secretaria. Esse Disque Denúncia tem funcionado bem. Hoje já foram infelizmente, muitas empresas autuadas. Enfim, a gente pede para que as pessoas obedeçam a retomada, porque se não obedecer, a chance da gente ter que fechar tudo de novo é grande. Tá? Então, Pereira, eu peço a você que depois com o americano faça um fluxo aí de como a gente pode trabalhar em conjunto para vocês nos auxiliarem, ok? Não, o seu documento, a medida está... ainda que você acabou de me mandar. A medida está correta, eu acho que está dentro dos padrões. O problema é a fiscalização disso. Como vamos fiscalizar? De que forma que a prefeitura vai fiscalizar isso? Eu acho que é esse que é importante, a fiscalização do que está aqui no documento, né? Não, ok. Lembrando que a gente não tem braço para fiscalizar a cidade toda em tempo real. É aos poucos e por isso que denúncia funciona muito bem. Por exemplo, no sábado, de sábado para domingo, né, neste último, tinha uma balada rolando lá no Tabuão, lá no... O pessoal agora chama de Parque do Povo, né? 800 pessoas, cara. É um absurdo. Então, mas através de denúncia, a gente foi lá, autuou, fechou, lacrou, tirou as pessoas. É uma responsabilidade, mas enfim, é a nossa função também. Mas esse negócio de denúncia funciona muito. Então, por isso que é importante, o americano passa os números e eu vou ler o documento com a atenção de vocês. E aí a gente cria um canal aí para que vocês consigam nos auxiliar, tá? Vamos ver de que forma é mais próspera para que a gente faça isso, ok? Tá bom. Vou pedir permissão para me retirar, tá bom? Tá bom, eu te agradeço. Tá, obrigado. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu. Mais uma vez, boa tarde, então, a todos. Ao parceiro que rapidamente me chama de companheiro. Mas, olha, brincadeiras à parte, eu vou passar rapidamente o que está acontecendo hoje na cidade e vocês fiquem à vontade de fazer qualquer pergunta de característica técnica, tá? Nós estamos hoje, pessoal, com 4.237 casos confirmados, notificados e confirmados. Evidentemente, não só os nossos casos, no mundo todo, aqui em Guarulhos, São Paulo, Estados Unidos, Europa, todos são sempre subnotificados. A gente dá os casos oficiais que nós podemos mandar para todos, porém, não é o caso, não são os casos reais. Com certeza, os casos reais são maiores. Hoje estamos com 362 óbitos confirmados e há 86 que estão em fase de confirmação, ou seja, a pessoa foi a óbito, foi colhido da pessoa antes dela optar ou logo em seguida ao óbito, se já chegou praticamente em óbito, e nós estamos aguardando 86 casos ainda a serem confirmados. Em relação aos testes que vocês comentaram, o teste rápido, além dele ser caro, o problema não é só ser caro, ele é extremamente inconclusivo, principalmente que ele dá mais de 70% de resultados falso negativos. Então, vocês imaginem como a janela imunológica que cada um de nós tem. Ou seja, janela imunológica é aquele momento que você se infecta com este ou com aquele vírus, não importa se seja o Covid ou outro, e até que o seu organismo comece a produzir anticorpos em relação àquele vírus. Isso chama-se janela imunológica. A janela imunológica do Covid é de 1 a 12 dias. Então, você vê, pode pegar um indivíduo que já está infectado, às vezes no 6º dia, às vezes no 7º dia, e ele ainda não começou a produzir a imunoglobulina chamada M, que mostra que ele está com infecção recente. Então, imagine quantos testes negativos dariam, e na realidade não era negativo, ele estaria positivo. Então, nós teremos que ficar retestando, o que fica praticamente impossível. Quando o teste é positivo, ele é positivo mesmo, seja para IgM, o indivíduo está com a infecção recente, ou ele já passou pela infecção e já está imunizado, aí ele tem uma imunoglobulina chamada IgG. Então, esse indivíduo já está imunizado, não vai pegar novamente, poderá até ter contato com a infecção, mas não vai desenvolver a infecção. Esse teste é tão ruim tecnicamente que a Fiocruz não o colocou como um teste oficial no Brasil. E não é só no Brasil, é no mundo. O PCR, sim, é o teste que é usado no mundo todo, que é você pega elementos da própria mucosa das duas narinas e da orofaringe, claro, com cada um com seu suavezinho, como se fosse um cotonete. E vai num tubozinho chamado de Falcon,
Nesse tubo existem 7 ml de uma água salinizada com pH neutro, e isso vai para o laboratório, vai para uma máquina que roda e que lê esse teste, que dá mais ou menos 1h30, 2, para ele ser lido, e temos os resultados. Hoje nós temos o nosso laboratório oficial, que nos presta serviço para toda a rede pública da saúde, já fazendo os testes para nós, e a gente consegue o resultado entre 24 e 36 horas. Mas tem um protocolo para isso também. Geralmente, a gente só usa o teste quando a pessoa está sintomática de uma maneira que sugira que ele possa estar com Covid. Porque não pode simplesmente, a qualquer febrezinha, a qualquer resfriadinho, o cara correr achando que vai fazer o teste, que não vai fazer. Esse teste, para a municipalidade, mesmo com um custo mínimo, entre o teste propriamente dito, todo esse kit que eu falei, os suaves, o tubo de Falcon e tudo mais, o kit e a realização do teste e a leitura, a busca e a entrega de volta do teste, isso fica por volta de 230, 240 reais cada teste para a municipalidade. Vocês veem que ficaria impossível. Além do mais, nós também teríamos muitos testes negativos, porque o indivíduo não está ainda com quadro clínico acima de 3 dias, ia dar um teste negativo, ele estaria com a presença do vírus. Mas todos os testes de PCR estão disponibilizados em toda a nossa rede de pronto atendimento. Pronto atendimento, nas UBSs não. Então, PAs, UPAs, os nossos hospitais, HMU, HMCA e o Hospital Pimentas Bom Sucesso, e, evidentemente, o 3C-GRU, que é o Centro de Combate ao Coronavírus de Guarulhos, 3C. Para não ficar Centro de Combate, a gente fala 3C. Em relação, só para terminar, em relação às UTIs, nós, esta semana, assinamos com mais 16 UTIs particulares, em função de já estar pronta, em função de ser mais barato do que se nós fôssemos fazê-las. Além do mais, fazê-las hoje em dia é simplesmente uma aventura. Só vou dar um exemplo. Haja vista o governador Dória, que já faz um mês que comprou 3.000 respiradores e não recebeu nem 500, até agora, a 183 mil cada um. Então, hoje, você montar uma UTI, que depende de uma série de equipamentos para ser chamada de UTI, você pode começar hoje e terminar daqui 6 meses, em função da dificuldade de conseguir equipamentos no mercado. Além do mais, mesmo que se não fosse assim, nós temos um problema sério chamado RH. Não adianta você ter um belo de um carro e não ter motorista para dirigi-lo. Já nos hospitais particulares, a gente pega completamente montado. E mesmo assim, só tivemos a oportunidade, nos 7 hospitais que nós consultamos, somente 3, o Hospital Bom Clima, o Hospital Carlos Chagas e o Hospital Estela Maris, é que nos forneceram, nessa sequência, 6 e 4 leitos, especificamente para nós, para a nossa municipalidade, e especificamente para a Covid-19. Bom, não sei se eu fui claro e estou à disposição para quaisquer outras perguntas. Doutor, pois não. Se me permitir. À vontade, Marrom. Em outra reunião também. Eu queria pedir licença para vocês também, para me retirar. E depois, a gente, qualquer coisa, vocês me passam, a gente vai tocando junto aí. Tá bom? Obrigado, doutor. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Walter. Obrigado, Pereira, pela oportunidade. Ok, um abraço. Obrigado, Marrom. Obrigado, doutor. Ok, obrigado. Vou passar agora para... Oi? Vai. Só problema técnico. Nós vamos ter que trocar o celular aqui. O prefeito vai precisar desse outro celular para... O Maurício está aí só para atrapalhar, né? Bom, agora a todos, que agora a conversa é com o americano. Um grande abraço a todos. Obrigado. Pronto? Então, vamos lá, né? Ô, americano, vamos lá. A câmera aqui, Maurício. Está liberado. Não, a câmera não está. Só a câmera. Só um minutinho, por favor. Aí. Espera a sua câmera. Aí. Pronto, pessoal? E você está usando máscara hoje, hein? Está baixo aqui, Maurício. Deixa eu ver se eu estou ouvindo vocês. Fala aí, Pereira, por favor. Eu estou gostando que você está usando máscara hoje, hein? Eu só uso máscara. Quando eu estou com todo mundo, eu uso máscara. Bem baixo. Então, vamos lá.
Americano. Oi. A única forma que nós temos hoje de combater o vírus da Covid-19 é o afastamento social. E nós não temos vacina, nós não temos remédio, né? Não temos nada. Então, o que é a nossa sugestão de colaborar e ajudar com o município? Porque nós sabemos que as dificuldades do município estão sendo muito grandes. O prefeito acabou de colocar isso aí e nós sabemos dessas dificuldades. Hoje o dinheiro vai para a União e demora para voltar, e quando volta, já às vezes, se for esperar para tratar do Covid, já era, não dá mais tempo, né? Então vai precisar de uma colaboração da sociedade. Então, por isso que... Eu vou bater palma para o Maurício. O Maurício conseguiu resolver agora, está saindo correndo, Pereira, escondido aqui. Ele veio fazer uma bagunça aqui, agora está lá no... eu estou vendo que você estava subindo, mas tudo bem. Agora... O Álvaro, que o brasileiro ele gosta. Parece que o que é proibido é que ele quer fazer, né? Parece o cachorro corre atrás do carro. Quando o carro para, não sabe o que fazer. O brasileiro é assim: quando está proibido, ele quer fazer. Quando se libera, ele para de fazer. Então, parece que é hábito do brasileiro. Então, nós temos que ter uma participação grande na orientação com os carros de som, com os 0800 aí, que eu acho que deve aumentar, para que o povo possa, porque tem muita gente que tem consciência e que quer ajudar, para que o povo possa nos ajudar na conscientização e também na fiscalização, porque é o único meio que nós temos para tratar da Covid. Para quem ainda não pegou, para evitar, é o afastamento social, porque quem pegou vai ter que contar com a sorte, uns não dá, às vezes não dá nada, outros morrem no dia seguinte. Então, nós não sabemos o que isso realmente pode acontecer. Por isso que a nossa exigência não, nosso pedido nessa colaboração com o município para essa comissão poder ajudar a trabalhar e a gente ter esses dados, os números, como o doutor Zé Mário colocou aí, é importantíssimo, eu não tinha conhecimento disso, né? Mas eu acho que o número de leitos, o número de UTIs hoje liberado é muito pouco pelo que vai acontecer dentro da cidade. Então, nós vamos ter um problema seríssimo aí. E a gente tem que trabalhar muito a consciência do povo nisso, tá ok? Aí você pode falar, não sei se mais alguém quer falar também. Tá. Viu, Pereira? Você tem toda a razão, né? A gente sabe que o melhor caminho, pelo que o secretário da Saúde, que é um médico, competente médico, mais as experiências que têm se dado lá fora, que o melhor caminho, de fato, é o isolamento social. Agora, logicamente, que temos a questão da nossa cultura, nossas dificuldades, tanto econômicas como culturais, e não é fácil manter esse distanciamento. Temos feito o possível. O prefeito foi o primeiro, pelo menos do Estado, a tomar uma posição firme e está decretando na frente de todo mundo o fechamento de várias atividades não essenciais, né? Então, de fato, a gente sabe que esse caminho. Agora, de outra ponta, quando o governador toma uma posição principalmente na região metropolitana, que a gente não consegue entender, não consegue aceitar, uma diferenciação de categorização, né, de setor laranja, setor vermelho, privilegiando a capital, a gente entende que é muito difícil isso, porque você não tem fronteiras, né? A cidade de São Paulo tem 39 mil ruas que avançam em outros municípios. Então, fica muito difícil você ter uma reabertura lá, Pereira, e não ter aqui. As pessoas vão lá, como o prefeito já disse, então não restaria outra medida a se tomar se não fosse proteger o nosso povo abrindo aqui também. Porque ainda que há a possibilidade de contágio é a metade de lá. Perfeito? Com relação aos carros de som... Isso, inclusive, Americano, nós não estamos questionando a questão da reabertura, porque nós entendemos que não pode abrir a capital e deixar a grande São Paulo fechada. Não tem como. Isso não tem como fazer. Eu acho que é um absurdo que o governador tentou fazer, mas ele não vai conseguir fazer. Mas o que nós queremos realmente é ter a participação na ajuda para ter a prevenção
né, da vida dessas pessoas. Porque pode ser, como o prefeito colocou, daqui uns dias tem que fechar tudo de novo, mas o que a gente possa estar fazendo, colaborando, para que nós possamos manter, né, o comércio aberto, a indústria trabalhando. Acho que isso é que é importante. Já me comprometo, Pereira, a gente marcar uma reunião, inclusive, com o Walter aí, e com você, quem quiser, a gente marca uma reunião aqui para a gente ver o que a gente pode fazer, assim, trabalhar juntos nesse sentido. E talvez a gente vê cada um trabalhando com sua comunicação, seu sindicato, e acho que a gente, o Pereira sabe, o Pereira, aliás, todos vocês são pessoas bastante ativas e participativas aqui na cidade. A gente sabe todas as nossas dificuldades, inclusive a gente tem que ser bem honesto, até o braço para você fiscalizar, porque às vezes chega a denúncia, nós temos dificuldade até de ir lá fiscalizar. E eu acho que o grande norte que a gente dá é conscientizar as pessoas, inclusive para fazer uma campanha, que é a colaboração de vocês, para que as pessoas boicotem, né, os comércios que não, de repente, que não tomam os seus cuidados, né? Então, você tem aqui uma loja que mantém seu regramento, seu distanciamento, a higienização, você vai e pegar e tentar constranger, como você falou, com o fiscal do Sarney, quando tínhamos o fiscal do Sarney, né, aqui, pelo que eu estou vendo aqui, todos lembram dessa época, né? Então, o fiscal ele fazia boicotando, né? Ele não chamava o fiscal, ele boicotava e punha para quebrar mesmo, quebrar no sentido de fazer o seu direito valer. Então, eu acho que é importante isso. Vou marcar aí para a gente pôr nossas comunicações, tanto a nossa como as dos sindicatos, para estarem juntos nessa campanha. Pode ser assim, Pereira? Ótimo, eu acho que é importante que a gente faça isso, podemos marcar e fazer esse encontro, né, de forma preventiva também, mas é importante que a gente possa trabalhar em conjunto para o bem da cidade. O que nós queremos é que realmente a economia volte, mas que volte com segurança e prevenção da vida das pessoas. É isso que nós precisamos. Eu não sei se o Alvo quer falar. Pereira, agradecer a oportunidade do diálogo aí com o prefeito, com os secretários, e nós estamos à disposição para fazer essa reunião. Nós achamos importante que haja essa sintonia, esse compartilhamento entre a prefeitura, os trabalhadores, para que a gente possa realmente fazer com que essa retomada seja a mais exitosa possível e que, se tiver que retornar, infelizmente. Agora, muito importante que o secretário americano colocou, Pereira, que a fiscalização mais importante é essa. Na cidade é muito fraca, mas criar os canais aí do 0800, como você sugeriu, e os sindicatos ajudarem através das nossas mídias, dos carros de som, para que o povo realmente ajude na fiscalização e boicote esses comerciantes que realmente não respeitam, todos aqueles que não respeitam as regras, porque a grande verdade é essa: só o isolamento, só o respeito às normas de higiene vai fazer com que a gente diminua o impacto dessa doença terrível para as vidas humanas. Nós estamos juntos nessa tarefa. Marque a reunião que nós estaremos juntos, Pereira. Ok, obrigado. Walter? Walter? Está sem som, Walter. Aí. Agora. Tá ok, saindo? Walter. Saiu. O americano, eu queria... Tudo nós já conversamos. Eu só queria deixar claro também... Obrigado. Eu só queria deixar claro do seguinte. Quando eu vi o Dória fazer aquele papelão lá, abrir São Paulo e fechar o satélite em volta, todas as cidades em volta, aquilo foi perdoa o termo correto, mas foi uma tremenda de uma sacanagem, certo? Ele depois deixou que a gente estava numa cor, vermelho, roxo, tal, etc. Mas eu acho que nós somos tudo laranja, certo? Ele tratou nós que nem laranja, certo? Nós estamos fora do negócio, porque eu inclusive escrevi a matéria com o Franzin, certo? Que isso é represália, porque ele perdeu na eleição aqui, certo? E uma pena que nós não conseguimos fazer mais. Mas
nós já sabíamos a desgraça que seria, certo? O que ele faz? E não foi só para Guarulhos, certo? Ele fez por toda a região e privilegiando São Paulo. Poxa, não tem cabimento. Por mais que a gente fosse contra que o comércio não devia abrir agora, mas numa hora dessa não tem jeito. Nós não vamos trabalhar contra Guarulhos, nós somos guarulhenses e somos patriotas. Agora, nós fechamos aqui, vai todo mundo para lá. Aí todo mundo vai para lá pegar doença e trazer para nós. Eu vi uma fotinha dele. Pelo amor de Deus. Entendeu? Dá a cor que quiser, viu, americano? Dá a cor que quiser. Aqui nós fomos laranja, fomos. Maravilha. Pereira, mais alguma coisa? Ok, Walter. Americano, eu mandei um documento que veio do CELSE, que é um documento de orientação. Mandei, prefeito, não sei se você viu. Eu acho que seria muito importante se a prefeitura tivesse como refazer esse documento para a gente poder fazer a distribuição nos bairros da cidade. Não sei se a prefeitura tem condições para isso, porque os recursos também estão muito pequenos, mas às vezes esse setor aí, talvez através da Secretaria de Educação, possa reproduzir esse documento que foi feito pelo SESC, que é muito importante, muito bom, muito orientador, né? Talvez poderia estar sendo colocado nos postos de saúde, nas UPAs, para poder o povo estar se orientando, que é muito importante. Vou cá você dar uma olhada nesse documento, tá? Um documento do SESC que eu mandei para o prefeito, muito bom, tá ok? E eu quero te agradecer o prefeito, a Trevisão, o doutor Zé Mário, nosso companheiro, agradecer aí a agência sindical, a Gisela, que está nos ajudando aí, e agradecer a todos que está acompanhando a nossa reunião através do site do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, e agradecer aí o Álvaro, o Marrom, o Walter, e que Deus nos ilumine para a gente poder continuar trabalhando pelo nosso município. Tá? E um grande abraço, americano, e a todos. Obrigado, Pereira. Em nome do prefeito, aqui de toda a equipe, nós estamos aqui, ainda o doutor José Mário voltou, há tempo de você chamá-lo de companheiro de novo. Ele já deu... Ele adora que eu chame ele de companheiro, rapaz. Ele está aqui se remoendo, viu? Ele adora. Então, ele falou que te espera no consultório. Falar, pô. Tá bom, gente? É bom a gente descontrair no momento aí desse aí que nós estamos vivendo todo tenso, mas em nome de toda a equipe, o prefeito pediu para agradecer a vocês. É de grande valia a contribuição de todos vocês e juntos, gente, nós vamos vencer esse grande problema que nós estamos enfrentando, que o mundo está enfrentando, e só juntos que a gente vai conseguir sair dessa aí com o menos baixa possível. Tá bom, gente? Grande abraço, felicidades Obrigado, a todos. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Gisele.